Fala família! Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um dia do nosso projeto Jovens Fortes 2026 e hoje é o dia 4, o dia onde nós vamos ler o capítulo 8, o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Mas antes, eu quero desafiar você a curtir esse vídeo, a comentar nesse vídeo, a compartilhar esse vídeo e assim a plataforma do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai espalhá-lo para mais pessoas, ok? Conto com você e com a sua ajuda. Lembrando também, no dia 17, se eu não me engano, no feriado do Carnaval, no sábado do Carnaval, nós estaremos com uma conferência de jovens, isso mesmo, Conferência Famintos, é a Holy Fest, né, o que nós estamos participando, e eu quero muito mesmo ver você por lá, que vai ser poderoso, ok? Bom, como nós estamos fazendo, eu não vou ler os capítulos por completo, porque é uma tarefa que cabe a você fazer. Meu papel aqui é inspirar você com alguns trechos da palavra, confessar a palavra com você e levar você a uma compreensão num processo de devoção, ok? Meu projeto aqui, meu papel aqui é levar você a pensar de uma maneira devocional, aplicar a palavra na sua vida. E hoje eu quero ler com você capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 23, 24 e 25. É um texto muito conhecido, muito cantado, muito pregado, que é o texto onde Jesus acalma uma tempestade. Vamos ler? Então, ele entrou no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E aí o texto continua e você sabe o final. Mas eu quero dar uma ênfase aqui sobre algumas coisas. Primeira coisa, Jesus desafia os seus discípulos a segui-los, ok? Eu e você, como os discípulos de Jesus, o nosso papel é seguir. Para onde Jesus for, nós iremos. Aonde Jesus nos mandar, nós iremos. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para você, você é discípulo de Cristo, então você vai segui-lo, ok? Os discípulos estavam seguindo Jesus. E aonde Jesus estava indo, era necessário uma travessia pelo mar. Então, Jesus pega um barco e atravessa o mar junto com os seus discípulos, ok? Só que no meio dessa travessia, uma forte tempestade abate o barco, chega no barco. Ela é tão forte, que alguns tradutores chegam a dizer que essa tempestade era como se fosse um terremoto. Era tão forte que parecia um terremoto, que nunca tinha acontecido antes na região da Galileia. Então era um terremoto muito forte e as águas começaram a entrar dentro do barco. Então percebe aqui, vamos com calma. Os discípulos estavam seguindo a direção de Cristo e Cristo estava no barco. E Cristo no barco, a tempestade veio. E uma tempestade tão forte que parecia um terremoto começou a colocar água para dentro do barco. Só que eu quero lembrar vocês é que nesse processo dos discípulos, no mínimo aí que eu me recorde agora, a gente tem uns 4 pescadores. 4 pessoas que são profissionais na área de pesca, que viviam antigamente nesse contexto de mar, de barco. E aí o que acontece? Quando a tempestade chega, inundando o barco que eles estavam, os discípulos ficaram com medo e foram acordar Jesus. E aí a Bíblia fala que Jesus, ao despertar pelos discípulos, questionou: por que é que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Agora, obviamente, é muito simples essa resposta. Olha, eu estou com medo porque tem uma tempestade nos atacando. Eu estou com medo
porque o barco pode afundar. Eu estou com medo porque realmente a minha vida corre um risco. E se a minha vida corre um risco, há motivos de sobra, Jesus, para eu ter medo. Sabe, a gente precisa responder as perguntas mais óbvias que Cristo faz. Porque as respostas de Cristo são tão óbvias quanto as suas perguntas. A pergunta que Jesus faz para a gente é: por que vocês estão com medo? Por que existem áreas da sua vida que você ainda tem medo? Se você é meu discípulo, se você está me seguindo, por que você tem medo? A sua resposta pode ser óbvia, como a resposta dos discípulos que a gente está colocando aqui. Não está escrito, mas eu deduzo isso. Olha, Jesus, eu estou com medo porque é uma situação que foge do meu controle. É uma situação que eu nunca vivenciei. É uma situação, tipo assim, que é um diagnóstico real. Tá aqui na minha cara. É uma situação que é um possível divórcio. É uma situação que é uma quebra de aliança. É uma situação que é uma mágoa que está aqui dentro de mim. Jesus, é algo que de fato está mexendo internamente comigo. E Jesus fala: olha, é pequena a sua fé. É pequena a nossa fé. E realmente, irmãos, a nossa fé é pequena. Porque enquanto a tempestade abatia o barco, Jesus dormia. Jesus descansava. E quando ele acorda, ele se coloca numa posição onde ele dá uma ordem e aquilo que estava trazendo risco ao barco acaba. Aquilo que estava trazendo risco aos seus discípulos e à vida dos seus discípulos acaba. E aqui eu quero mostrar para você duas coisas. Jesus, ele nos ensina que só pode se levantar para ordenar para o vento e para o mar se acalmar quem estava dormindo. Só pode se levantar em autoridade para ordenar as circunstâncias que cessem, que terminem, quem aprendeu a descansar no meio delas. Se eu e você aprendemos a descansar no meio do caos, se eu e você aprendermos a descansar no meio das tempestades, se eu e você aprendemos a descansar enquanto a água está entrando no barco, nós vamos receber a autoridade para levantar e dizer: acalma a tempestade, aquieta-se o vento. Poderoso isso demais, irmãos. Porque é um princípio que Cristo está nos ensinando. É um princípio. E o outro princípio é que Cristo é o único que pode acalmar as tempestades da nossa vida. Cristo é o único capaz de falar para o vento: aquiete-se, encerre-se. Cristo, no nome de Cristo, é poderoso para fazer isso. Qual a tempestade que você tem vivido já nesse começo de ano? Qual é a tempestade que você tem desfrutado, não, que você tem vivenciado no decorrer desses últimos anos? Quero dizer para você, Cristo é o único capaz de fazer com que essa tempestade acabe. Cristo é o único capaz. Se você aprender a descansar como Ele, você vai desfrutar de favor, você vai desfrutar de plena bonança. E o interessante, irmãos, é que esse bloco, no versículo 27, ele encerra com uma pergunta. E a pergunta dos discípulos uns aos outros é: gente, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Sabe, o que eu encerro aqui falando para você no dia de hoje é: Jesus deseja se revelar a você em 2026 de uma forma que você ainda não viu. Cristo deseja se revelar a cada um de nós de uma forma que a gente ainda não viu. Se eu e você desejamos viver o próximo nível de fé em Deus, um próximo nível de espiritualidade no Senhor, nós precisamos ter olhos abertos para enxergar o Cristo que a gente ainda não enxergou. Amém? Quero orar com você a confissão do dia de hoje. Ensina-me, Senhor,
a descansar em meio às tempestades. Abra os meus olhos para enxergar que o lugar mais seguro é onde tu estás. As ondas podem se levantar, o barco pode balançar e por um momento o desespero pode tentar me dominar, mas confiarei na autoridade do teu nome. Em fé me levantarei e as tempestades obedecerão, pois ventos e mares reconhecem o poder do seu Criador. Amém? Gente, muito obrigado por esse tempo. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Beijão no seu coração.